Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus. Lembrando que Deus procura verdadeiros adoradores, corações restaurados e rendidos a Ele. Aleluias! Eu quero ser um adorador. Oh, que adore a Deus em espírito e em verdade, um verdadeiro adorador. Então, busquemos isso. Amém, queridos? Um verdadeiro adorador. Glória a Deus! Muito bem, amados, louvado seja o nome do Senhor. Temos aí a primeira palestra, entramos na segunda palestra, que Deus te abençoe poderosamente. Agora viemos o que, amado? O homem vivia 900 anos, 800 anos. Está escrito. Não é simbólico, não, é verdadeiro. Aleluia. E quando houve o dilúvio, Deus então liberou outra palavra. O homem se tornou carnal, porque ele foi caindo. A sua natureza cada vez mais carnal, até o ponto que ele perde, eu diria completamente, fica no sustento de Deus. Então o homem, a partir de agora, ele passará a viver 120 anos. Qual é o problema disso? Ou eu vivo uma vida espiritual e creio no mistério, que é acima do natural, por isso sobrenatural, ou então eu começo, patinando e mudando e tornando tudo duvidoso, quando a Bíblia é muito clara. Aleluia. Eu tenho que crer. Aleluia. Tudo é possível para aquele que crê. Tá certo? Então aí, essa confusão toda, né? Aí veio o que antes disso? Um texto que muitas vezes, por não crer, mas se você pensar e crer, você vai chegar a um denominador. Caim, ele mata Abel, e por causa disso, ele peca terrivelmente. Aleluias. Primeiro pecado de homicídio. Ele mata o irmão por inveja. Isso é simbólico, amém? Porque Deus se agradou de Abel por causa da sua oferta, que era de coração, com sinceridade e profética. E de Caim, não. Aleluia, foi limitado, foi ali, muito de nós, em termos de igreja, de reino, desse mundo é assim, aquela coisa, aquela dificuldade, não é? Em participar com alegria, com liberalidade, não adianta ser forçado. Aleluia, entrando nesse critério, tá certo? Aleluia. Muito bem, querido, o que acontece então? O que acontece, aleluias, é realmente como é complexo isso, né? Mas como a Bíblia tem resposta para isso, aleluias. Então, queridos, Caim, logo depois, diz que Caim, quando recebe o sinal de Deus para ninguém matar ele, aleluias, ele vai para uma terra distante, não é? A Bíblia fala, porque não coloca o tempo, que Caim, então, encontrou uma mulher, não é? E se casou com ela, se juntou a ela, se tornaram, então, uma família. Amém? Aí vem aquela questão seguinte, mas que mulher é essa? Aí você vê um documentário no YouTube dizendo o quê? Olha só a confusão terrível, teológica. Né? Que nesse caso deveria existir outros seres humanos que Deus tenha criado, e não é verdade. Por que não é verdade? Porque a Bíblia diz que não é verdade, queridos. Paulo declara que todo ser humano provém de Adão. Amém? E se ela diz isso é porque é assim. Mas por que então? Como é que ele encontrou uma mulher? Porque ali não diz o tempo. Ele vagou muito tempo. Muito tempo, perdido, solitário, no deserto. Aleluia. Enquanto isso, Adão tinha outros filhos. E foi procriando. E aqui naquela época era 12, 15, 16, 20 filhos.
né? O homem tinha sua esposa, tinha concubina, aquilo se multiplicava, multiplicava. Em pouco tempo das gerações seguintes, não é? É claro que aumentou-se também o povo, eles foram se alastrando, criando, não é, vilas, vilarejos, não é? Enfim, e passado esse tempo, então, Caim contra o quê? Pessoas. Pessoas que saíram desse contexto ali, se espalharam, entendeu? E aí, claro, são 900 anos. Amém, amados? Para que pressa? Então, né, nesse desenvolvimento, né, da criação, da sua multiplicação, né, então, como eu falei, né, eles não ficam em lugar só. Parece que ficam ali com Adão sempre. Não, é criado o quê? Vilarejo, né, lugares, não é? Se espalham. Então, veja, no tempo, Caim então encontra uma mulher. Essas pessoas nem adoravam a Deus mais, porque só em Sete começou, a partir dele, a se invocar o nome do Senhor. Parece que é Sete, se não me engano. Não é? Se invocar. Quer dizer, todos aqueles até Sete não eram temente a Deus. Não restauraram a sua vida, não eram adoradores. Não é? Só a partir dali então começou isso. Está entendendo? A partir dali então se segue. Inclusive Melquisedeque, segundo os próprios judeus, né, vem dessa linhagem de Sete. Aleluia! Vem dessa linhagem. Até porque Abraão conhecia e reconhecia o rei de Salém. Aleluia! Veja, e entrega a eles o dízimo, o seu dízimo, tá certo? E ali eles comem o pão e o vinho, já simbolizando o nosso tempo, olha só. Até porque Abraão viveu no tempo da graça, que era um sinal dos dias de hoje. Não havia lei, o pacto da lei ainda. Amém, amados? Então, veja, quanta coisa você pode pegar disso aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esse rei era desconhecido não porque ele era alguém super espiritual ou diferente, mas porque não sabia a sua história. Mas os judeus, eles analisam isso e dizem que, né, de Sete se invocou o nome do Senhor, aleluia. Então, a partir daí, então, o sacerdócio, né, Melquisedeque, seu representante, rei de Salém, rei da paz. Glória a Deus, muito mais você pode ler a tua palavra, isso é só para a gente despertar dessas coisas, tá certo? Então veja, é essa explicação, não uma coisa que eu estou inventando, mas que a palavra está colocando, né? O problema da fé é isso, o homem não crê, não pode, 900 anos, é que nem a criação do mundo. Declara que 6 dias foi criado, no 7º Deus descansou dessa obra. Amém, amado? Das suas obras, dessa obra. Aleluia. Mas, dentro da própria igreja, não, era etapas, era não sei o quê, Então, fazem uma salada do negócio que a Bíblia declara. O dia é 24 horas, querido. E começava quando o sol se ponha. Não é? E desde o começo, o dia era isso. Então, a cada dia, Deus fez a criação. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até o 6º dia. No 6º dia, criou o homem e a mulher, porque estava tudo já pronto, faltando apenas o paraíso que ele ia fazer para colocá-los até que tudo viesse a se completar. Glória a Deus. Você sabia, meu amado, que a primeira chuva que aconteceu foi o dilúvio? Então, por isso que eles duvidavam muito da palavra de Deus, porque não havia chuva ainda. Do solo brotava uma neblina, tipo de uma, né, debaixo do chão das águas que estavam embaixo da terra. Aleluia. Esqueci o nome agora, né? Mas da terra vinha então, né, aquela neblina, assim, aquela cerração de baixo. Né? Tem outro nome aí, me esqueci. Aleluia. Mas o que importa é isso. A primeira chuva foi. Então as pessoas ficavam perplexas, mas que chuva é essa? De onde que vem isso?
Mas nós sabemos também que a inundação do dilúvio, tanto as comportas, né, debaixo da terra se abriram, inferiores se abriram, como também, né, nas nuvens. Então, por isso, havia uma abundância de água tremenda, não é? E por isso o dilúvio em toda a terra. E quando diz que toda a raça humana e todos os animais que Deus, na sua autoridade, determinou, morreram, morreram. Aleluia, o juízo. Né? Porque chegou um ponto tal que não havia mais como. Não foi castigo de Deus, não, mas foi juízo mesmo, até porque haveria de ter um novo começo, e Deus achou graça onde? Em Noé. Né? Achou graça em Noé, porque o homem não era perfeito, mas um homem que temia a Deus. Agora, por que ele temia a Deus? Assim do nada? É claro que não. Havia raízes desde o começo, desde Sete. Ele era uma das gerações, aleluia, que adorava a Deus, que buscava a Deus. Ele estava nessa linhagem. Está entendendo? Está entendendo? Aleluia. Então, nada é do nada. Aleluia. Ele realmente era um adorador a Deus, um adorador de Deus. Ele buscava a Deus. E por causa disso, Deus se agradou dele, pelo seu temor, pelo seu coração sincero, não é? Tanto que a própria palavra mostra isso, que não bastou Deus falar duas vezes, falou uma vez só, ele já colocou a mão no arado para construir aquela arca. Isso é fé. Fé não duvida, fé aceita as coisas. Agora imagina, você que duvida que o homem tinha 900 anos, o que você faria se ouvisse sua voz sem chuva nenhuma ainda? Ah, que Deus traria juízo, né? E mandasse você construir uma arca, né? Sem ser carpinteiro. Meu Deus do céu! A complexidade disso, mas é claro que ali estava o Espírito Santo também, dando sabedoria para que ele construísse aquela arca com seus filhos. E todos participaram, homens e mulheres ali, né? Na comida, ajudando, não é? Que exercício maravilhoso, isso é família também, né? Homem, mulher, né? Noé, sua esposa, homem, mulher, os filhos participando, né? Aleluias! E vimos que eles tinham um testemunho de Noé tão grande que não duvidaram. Imagina a mulher crer nisso, e os filhos, e se integrar nisso. É porque realmente Noé era um exemplo. Aleluia. Aí você tira isso, porque nada vem do acaso. Amém, amados? Veja, todos os ingredientes que estou colocando aqui é da palavra de Deus. Ele vai se completando. Aleluia. Até então, o que acontece? Começa as primeiras chuvas. Né? E a primeira coisa que acontece é que aquelas pessoas se antena, mas o que está acontecendo? Do céu começa, mas da onde que vem isso? Sem conhecer a ciência, imagina como é que foi a cabeça daquelas pessoas. Só que não tinha mais tempo. Ela veio assim, ó, sabe? Um tsunami, né? Tomando tudo. E a arca estava num lugar alto. E por causa disso, né, as primeiras águas foram se elevando até que a arca também se elevou. E o resto da história lê lá em Gênesis. É muito importante isso, você ler isso. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, tudo isso a gente fica aqui conversando e você vai ouvindo e você vai despertando. Glória a Deus. E tudo isso é maravilhoso. Onde eu quero chegar nesse final mais uma vez, queridos? A Bíblia é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Eu quero dizer algo para você, que tinha os teus olhos no Antigo Testamento, querido. Em termos de vida, de procedimento, de revelação. Por que você tem colocado os teus olhos, teu coração sempre no Antigo Testamento? Existem coisas boas, exemplos bons. Mas é o Novo Testamento da revelação. Entendeu? E o Novo Testamento nos tira da obscuridade e nos dá uma revelação de fato. Simples. Para que possamos viver uma nova vida. E essa revelação é as palavras de Jesus. Juntando, claro, Paulo, Pedro, Tiago, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Então, nós temos
muitas coisas boas do Antigo, o próprio histórico. Mas, veja, vamos ler o Antigo? Sim, temos que ler quanta coisa eu falei aqui. Mas vamos colocar o nosso coração de fato aonde? No Novo Testamento. Mateus até Apocalipse. Carta de Paulo, principalmente. Necessárias. E todos eles. O que está na Bíblia é verdadeiro. Creia. Deus te abençoe mais uma vez. Até a próxima. Até lá.